Oi, Oi, tudo tudo bom? bem? Você tá me ouvindo direitinho? Tô, tá tudo certo. Ah, Mais em vídeo. Uma alegria enorme estar aqui com você. Muito para bom. mim também. Um novo- Gente, vou explicar para vocês quem é a Adriana na minha vida, né? Por que que ela tá aqui? Mas primeiro eu preciso ver uma coisa. Dri, é a Adriana Bonetere ou Boneterre? Re. Rê. Então, Boniteza. Boneterre. Quando eu fiz o convite hoje de tarde pra galera, eu falei Bonetere. Mas como a gente nunca falou de sobrenome, então eu Nunca falei, errar é precisou, né? normal. Nunca precisou, Prazer. então não tem problema. Gente, Ganhou. a Adriana, na verdade, ela é a minha psicóloga. Ela é a minha terapeuta. Ah, Então, por isso que ela está aqui com a gente. Eu peguei o dia de hoje para abrir com vocês a minha vida, a minha história e mostrar. Todo mundo está falando assim, Mari, como você mudou, como você está diferente, né? Você está se desenvolvendo profissionalmente, você está conseguindo ter uma postura incrível e eu recebo elogio o tempo inteiro. Só que isso tem um dedinho da Adriana na minha vida, então é por isso que eu tô aqui com ela, para a gente poder conversar um pouco. E eu tenho uma série de perguntas aqui super interessantes para trazer para você que está nos assistindo, porque independente do mercado, independente da área, se você é afiliado, produtor, foi o que eu falei na postagem. O nosso estado emocional, ele interfere em tudo. Então a gente, de fato, precisa estar muito bem resolvida com essas questões para a gente poder conseguir trabalhar aí positivamente na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, por isso que hoje eu estou trazendo uma psicóloga para a gente conversar. Mas eu vou deixar a Adriana se apresentar aí para ela poder falar para vocês um pouquinho dela, quem ela é e o que ela faz. então tá certo, gente. Então é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Meu nome é Adriana e eu sou psicóloga clínica atualmente, né, mas tive 10 anos de experiência na docência. Então, que era um momento assim, muito feliz, realmente, da minha vida. Fiz mestrado em saúde da família, tive uma experiência assim, muito rica com um consultório na rua. Então, foi uma pesquisa assim, que foi transformadora na minha vida. Eu gosto assim, de ter experiências que me desafiam. Então, essa foi uma grande experiência para mim. E depois fiz especialização também em saúde mental, que é o que a gente, assim, é o grande objetivo da gente, da nossa discussão aqui hoje. E acho que vai ser um tema bastante importante para nós, porque eu também estou me desafiando, e Mari sabe muito bem disso, né? Então, assim, é o tempo inteiro, né? Enquanto humanos, a gente está, assim, o tempo inteiro a gente está se desafiando. Então, as redes, estar aqui hoje com vocês, é também ultrapassar uma grande barreira. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Sensacional, Adriana. Gente, olha, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, de verdade. A gente se encontra aí com frequência, mas aqui é um ambiente totalmente diferente, né? É um ambiente totalmente profissional para as duas, porque aqui você está lidando com a Mari Marçal profissional. Então, para Isso. mim, é uma honra ter você aqui comigo, poder trazer você para minha audiência, né? Então, muito obrigada mesmo por você ter aceitado. Prazer é meu, Mari. Gente, compartilha. Tem a cartinha aqui embaixo. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos fazer essa live aí atingir o maior número de pessoas possível, porque realmente esse assunto ele é muito importante, independente da sua área profissional. A gente hoje vai falar de pessoas, então é um conteúdo muito importante para vocês hoje, tá bom? Dri, eu tenho aqui. Tive que botar o telefone para carregar, porque hoje eu não parei, gente. Eu já fiz vídeo, já fiz vídeo para YouTube, já dei aula, já atendi afiliado, já fiz um monte de coisa. E para eu manter minha cabeça boa, eu preciso da Adriana, tá, gente? Deixa eu pegar aqui as perguntas que eu tenho. Entendi. Vamos lá, gente. Primeira pergunta, Adri. No que devemos prestar atenção para avaliar o nosso estado emocional, principalmente agora, no tempo da pandemia? Então, isso foi extremamente desafiador, né? Esse momento de pandemia, assim, primeiro que foi
uma grande surpresa, uma grande revolução na vida de todos nós. Então, o isolamento social, ele nos impôs uma nova rotina, né? Para alguns, para os que puderam ficar em isolamento social e os que não puderam também. Enfim, nossa rotina ela foi toda modificada. Então, assim, o que a gente precisa, na verdade? Se observar. E esse é a grande questão de todos nós. A gente estava tão acostumado a estar na adrenalina do dia a dia, olhando para fora, como você estava falando aí quando eu entrei, né? A gente fica tanto olhando para fora que a gente não presta atenção nos sinais que são dados, né, pelo nosso corpo. Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente parar e prestar atenção mais na gente, né? A gente precisa ser mais observadores de nós mesmos. Então, os sinais, eles começam pelo corpo, não tem jeito, né? Então, é o sono que começa a não ficar bom, é uma alimentação, ou come demais ou come de menos, né? Uma irritabilidade absurda, né? E aí isso já começa a impactar onde? Nas relações. Então, você já começa a ter um feedback imediato, né? Então, é o trabalho que começa a não dar certo, né? Você começa a não produzir como de costume. Então, as respostas são muito imediatas. Só que, às vezes, você não atribui isso à sua saúde mental, né? Você continua atribuindo isso ao externo. Então, esses são os sinais clássicos. Irritabilidade, falta de apetite, ou excesso de apetite, sono que fica ou muito ou pouco. Ou seja, você vai para os extremos, né? Você sai desse seu equilíbrio. Não sei se eu respondi, mas... Não, sim, sim. E acontece isso, gente, isso acontece com todo mundo o tempo inteiro, tá? Quem tem qualquer problema do emocional acabar atrapalhando ou interferindo a nossa rotina, isso é super normal. Somos seres humanos, isso acontece comigo, acontece com a Adriana, acontece com qualquer pessoa. Adriana, o que um estado emocional ruim traz de prejuízo para a vida? É isso, né? Assim, a gente acaba tendo na nossa vida, quando a gente não está bem, né? Quando a gente sai do nosso eixo, a gente vai impactando. Vou tentar, assim, se eu começar a ficar muito confusa, vocês vão me mandando aí comentários que a gente vai esclarecendo. Vamos relaxar, que fica mais fácil. Não, e assim, o bom de hoje é que não tem termo técnico do mercado que eles estão acostumados. A gente está falando de outra coisa, então pode ficar tranquila. Ó, eu vou ter que falar, tem uma galera aí da psicologia, então, ó, Renato está aí, já vi, Marcelo entrou por aí, Miriam está por aí, então tem uma galera que vai. Me ajuda aí, hein, gente? Vocês estão chegando aí da psicologia. Um prazer ter vocês aqui também aí. Olha que barato, né? Essa troca aí entre áreas. Muito bom. Muito bom. Então, é muito legal isso. Então, assim, e o Jefferson também. Beijo. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos, enquanto homens, né, enquanto seres humanos, biopsicossocial e espiritual. O que é isso, Adriana? Nós somos físico, né, nós somos psicológico e nós somos sociais, emocionais, né? E espirituais, quando eu estou falando de crenças de um modo geral, não estou falando de religião, tá? A nossa saúde mental é o equilíbrio disso. Então, quando a gente está falando do adoecimento, quando a gente está falando desse nosso comprometimento, a gente está falando o quê? Que na medida em que eu não me cuido, na medida em que eu não me respeito, na medida em que eu não olho para mim, eu vou começar a comprometer todas essas áreas da minha vida, ou especificamente uma mais, né? Então, por exemplo, se eu estou num nível de estresse muito alto, porque eu estou investindo demasiadamente numa questão, o que vai acontecer? Eu vou começar a desequilibrar uma dessas áreas. Por exemplo, normalmente começa pelo físico, né? Os apontamentos começam ali. Então, esse sistema, ele vai começar a ficar comprometido. Ou não, ou de repente eu não vou dar tanta importância, mas as minhas relações pessoais, a minha família já começa a sofrer essa questão. Ou seja, as minhas relações, elas começam a ficar tóxicas. Ou no ambiente de trabalho, enfim. Então, é o que a gente chama na psicologia, dentro da abordagem do trabalho, os meus sistemas, eles vão começar a ficar comprometidos. E aí você começa a olhar para a sua vida e falar assim, caramba, tá tudo dando errado.
E aí fica uma bola de neve, porque aí vai dando errado e você vai ficando o quê? Mais ansioso, mais estressado. E você não consegue sair disso. E você não E está aí em nenhum momento tentando se perceber, né? não se percebe. Porque você fica tentando, como aquilo é uma angústia imensa, que você quer se ver livre daquilo, você acorda, abre o olho e fala assim, deixa eu ver se ela foi embora. Não, ela está ali. E aí você quer se ver livre daquilo logo, né? Muitas vezes o remédio ele vai ser necessário, então o psiquiatra ele vai ser necessário. Mas aquilo ali vai diminuir a intensidade dessa angústia física. Mas as questões, elas vão estar ali. Então, o que a gente vai precisar? Aplacar esses efeitos, mas você vai precisar trabalhar essas questões. O porquê, né? A causa disso. Então, isso vai ser fundamental. Eu não estou dizendo com isso que tudo tenha que acabar na psicologia. Você pode ter práticas, como a meditação. Sim. O que eu estou querendo dizer é que você precisa aprender a olhar para você. Reservar um tempo para que você possa bater um papo bem gostoso com você. Isso é fundamental. Senão, E Adriana, você se desconecta. não, e trazendo um pouco para a realidade do mercado de afiliado, né? Até para poder, quem está nos assistindo enfim, que trabalha nessa área no mercado, a gente vive numa. Você sabe disso, porque eu relato isso para você. A gente vive numa correria, e é sempre o trabalho, e é o horário, e é isso que tem que fazer, e é um projeto, e é um cliente, e a gente não respira, a gente não tem uma pausa. Quem trabalha em casa, principalmente, e agora no tempo de pandemia, que a gente, ninguém quer perder emprego, ninguém quer botar nada em risco. Então a gente está trabalhando o dobro para poder conseguir conciliar tudo e não acontecer nada de errado com o nosso trabalho, né, em específico. E a gente não para. A gente não para olhar e falar assim, caramba, tipo, que horas eu acordei? Eu comi? O que eu fiz hoje? O que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? Será que são as escolhas certas? Será que eu estou no caminho certo? Parece que fica tudo muito confuso, né? E assim, a gente quando sente qualquer sintoma na nossa saúde física, a gente nunca vai pensar que é a nossa saúde mental, tipo, dando um alerta, falando, cara, para. Tá com dor de cabeça? Para. Respira. Desacelera. O afiliado, ele fica numa... O Osmar tá aí, ele acabou de falar bem assim. A gente fica numa adrenalina. Eu acabei de sair de uma aula que eu tava com ele. Eu fiquei, sei lá, 15 minutos na correria para poder preparar aqui as coisas para entrar com você. Só que eu fiz isso hoje várias vezes. Eu não parei. Isso daí vai refletir. Então, a gente precisa realmente respirar, entender o que está acontecendo e respeitar o nosso corpo para a gente não surtar. Senão não vai dar bom, né, Adriana? Não dá ruim. E é interessante que você fala, porque quando você estava falando, me veio muito um sentimento, né? Uma emoção que a gente fala muito, é o medo. A gente precisa ter muito cuidado para não ser regido pelo medo. O medo, ele se disfarça, né? E a gente arruma desculpas em função disso. É claro que todos nós precisamos de dinheiro, né? Sim. A gente tem as nossas contas, o dinheiro faz parte da nossa realidade. E dinheiro é bom, dinheiro propicia muita coisa legal. E nesse momento nós estamos todos preocupados, né? Em função até da economia, ok. Só que tem uma coisa, a gente precisa ficar atento para, em função do medo de não ter, o medo da escassez, para que eu não fique refém dele. Porque senão eu vou ficar assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Porque se eu não estiver trabalhando, vou falar uma bobagem enorme, 80 horas por dia, eu vou perder espaço, e vem alguém e vai tomar, e eu vou perder dinheiro, eu vou perder o emprego, eu vou perder. Se eu ficar sendo regido por essa escassez, por esse medo da perda, eu não vou conseguir parar e prestar atenção em mim. E aí essa perda, desculpe, mas ela vai acontecer. Porque você vai adoecer. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta, porque nós somos humanos. O corpo, a gente fala que tem uma escala com relação ao estresse. Né? O estresse, tem um estresse saudável, que é esse que, coloca a gente para funcionar. Mas quando o corpo vem dizendo pra gente, olha, eu não tô aguentando, dá um tempinho aí.
Vai chegar uma hora que ele vai dizer, você não vai parar não? Então eu paro você. E aí você vai ter que parar. E aí você vai ver que o mundo funciona sem você. Que é o que acontece, a gente vê por aí, quando as pessoas passam por grandes traumas ou por grandes situações de limite, quando elas retornam, elas falam, vou mudar minha vida. Então o nosso convite aqui com esse bate-papo é, não vamos esperar chegar a isso. Vamos encontrar esse equilíbrio antes. Né? Que é difícil. Tudo que eu falo aqui não é fácil não, tá? Não é não, gente. Não é não, mas é necessário prestar atenção. Eu acho que teve aqui... Jeff, Jeff César. Isso. É o Jeff, às vezes, também. Ele colocou aqui pra gente. Às vezes, o escovar dos cabelos, a hora do banho, são momentos importantes para prestarmos atenção em nós mesmos. Ô Jefferson, claro, isso foi através de leitura, através da Adriana, de coisas que eu consegui mudar no meu dia a dia, mas, por exemplo, hoje eu acordo, eu já não acordo mais com o celular na mão, a Adriana sabe, eu acordava e já estava ali com o meu WhatsApp pronta para poder resolver qualquer problema de trabalho que estava acontecendo, tipo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu não tenho que olhar trabalho, eu preciso olhar para mim. Então hoje eu acordo, eu paro tudo, deixo meu celular longe, faço a minha meditação, faço a minha oração, faço meu alongamento, tomo meu café da manhã com calma, depois eu vou pensar no trabalho. Porque até esse desacelerar da manhã, em questão do trabalho, conseguiu aumentar muito o meu nível de produtividade do trabalho de tarde. Ou quando eu começo de fato a trabalhar. Porque a minha mente está descansada. Eu tive um tempo para mim. Não foi fácil enxergar isso, né? Até eu conseguir, de fato, mudar esse hábito diário. Mas, cara, é surpreendente quando você consegue, de fato, olhar para si e falar, vou parar aqui um pouquinho. O trabalho ele vai conseguir, o afiliado ele vai conseguir fazer sem eu estar ajudando, o produtor ele vai se virar sem eu estar ajudando, sabe? Alguém vai resolver o problema. Eu não preciso me desesperar nisso agora, porque senão eu vou surtar. E é difícil, mas a gente precisa, né, Adriana? Precisa muito. Se a gente pensar que eu gosto de usar muito isso, como se a gente fosse um potinho de energia. Né? Existe uma energia, um pouquinho, né? Vamos imaginar metade desse pote. E é para a gente colocar no mundo, né? Nas nossas atividades, na nossa vivência. Mas tem um limite ali que é para o nosso consumo próprio. Se a gente coloca tudo no mundo, vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa ter atenção a esse limite. Então, isso é fundamental. E a gente tem um péssimo hábito, né? Porque o celular virou despertador. Exatamente. Então, isso é despertador. Nossa, né? Fica do lado, né? De repente, a estratégia é, vamos voltar ao bom e velho despertador, né? Deixa o celular. O pior é que eu tenho um aqui em casa, eu gostei. Eu vou passar a deixar o celular do lado de fora do quarto. E aí, eu criei um hábito de leitura quando eu vou dormir, né? Então, eu tenho o Kindle, o Bruno tem o dele. A gente deita para dormir, cada um lê algumas páginas de um livro e dorme. Que aí a leitura, ela ajuda. Eu tenho problema de insônia, a leitura, ela me ajuda a conseguir dormir. Mas o celular, ele tá ali do lado. Eu sei que, tipo, qualquer coisa eu posso pegar o telefone e mexer. Então agora eu vou fazer isso. O celular vai ficar fora e eu vou deixar o despertador aqui que eu tenho na minha mesa de trabalho dentro do meu quarto. Ele que vai me acordar todo dia para trabalhar. Bom, deixa eu ver aqui mais uma. Oi? Não, vai lá, vamos lá. Tá. Que estratégias... É engraçado porque, assim, a gente tem várias perguntas aqui para responder, mas a gente já está falando um monte de coisa e isso é bom, porque o papo vai fluindo e isso é maravilhoso. É o que a galera gosta de ouvir, né? Que estratégias eu posso usar no dia a dia para me manter em um estado emocional que me ajude? Então, existem algumas clássicas, né? Mas vai parecer que eu sou repetitiva, mas é de propósito, tá? Não é falta de assunto, não. É que eu quero que você olhe para você, tá? Então,
Primeiro, eu poderia aqui enumerar algumas. Então, primeiro, estratégia, manter uma rotina, né? Às vezes, pequenas concessões quebram toda uma estruturação que você está fazendo, uma nova estratégia que você está elaborando. Então, pequenas concessões, tomem cuidado com as pequenas concessões. Então, estabelecer uma rotina, por exemplo, essa questão do celular. Uma pequena concessão pode te fazer voltar a pegar o celular ser a primeira coisa da sua manhã, né? Então, faça as coisas com calma, né? Tome o seu café da manhã, enfim, né? Tome o seu banho com tranquilidade, enfim, comece o seu dia cuidando de você, prestando atenção em você. Então, eu acho que isso é um ganho, porque senão a sua vida começa a ficar sem sentido, sem propósito. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Faça coisas que você goste. É muito interessante que, às vezes, no processo psicoterápico, você pergunta sobre isso e tem pessoas que não sabem responder. Tamanho a desconexão, né? Por incrível que possa parecer. Então, acho que isso é um ponto importante. Você retornar a fazer pelo menos alguma coisa que seja prazerosa por você, né? Ter aquele momento para você. Então, acho que isso, estabelecer rotinas, tomar cuidado com o conteúdo que você traz para você. Assim como muitas pessoas se preocupam com o que come, procura ver o que você absorve. A gente hoje tem uma quantidade de notícias que deixam a gente para baixo. Então, assim, até que ponto é necessário você se alimentar com isso? Né? Eu gosto muito dessa frase. Pense muito bem aonde você vai colocar sua energia, sabe? Entrar em discussões desnecessárias, sabe? Enfim, isso tudo são estratégias que podem fazer com que você tenha aí uma qualidade de vida, enfim, te ajude aí a cuidar da sua saúde mental. Acho que as pessoas que estão perto de você, sabe? Com quem você de fato precisa conviver. Acho que esse olhar é importante. Uma coisa interessante que você falou é sobre o que a gente consome em nível de leitura, né? A gente trabalha aqui, fala gente por causa, me refiro à minha audiência que está aqui, né? A gente trabalha com a internet, a gente está o tempo inteiro no computador ou com o celular, e o que a gente mais vê nesse período, né, que a gente está vivendo, nesse ano que a gente está vivendo, notícias trágicas. No ano passado, mais ou menos em novembro do ano passado, eu entrei num processo eu só não vou dizer que foi um processo de depressão, porque eu estava com a Adriana do meu lado e a gente conseguiu dar uma equilibrada no que estava acontecendo comigo. Mas eu entrei num processo muito ruim, exatamente por causa de notícia. E aonde eu estava colocando a minha energia. Eu estava um pouco afastada, a gente não estava fazendo terapia nessa época, né? E aí eu precisei voltar às pressas, porque realmente eu não estava bem. E exatamente esse ponto. A gente tá vendo notícia ruim, vendo contagem de morte. Tem gente que fica, Adriana, dando F5 no G1 para poder ver o que está acontecendo no mundo. E é só tragédia. O que isso vai trazer de benefício para a gente? Nada. Ao invés de ver isso, vai ler um livro legal, vai assistir um filme legal, vai fazer o seu trabalho de maneira saudável. Olha para você e vê o que está acontecendo com o seu corpo. Porque eu dei uma pirada. E assim, para não acontecer com você que está aqui nos assistindo, é o meu conselho. Eu não sou terapeuta, eu não entendo, não sou nada, Adriana. Eu dou pitaco, né, Adri? Tudo eu falo, eu falo pra caceta, para não falar um palavrão aqui. Mas eu escolhi, hoje eu tenho um site que eu todo dia acesso, que ele se chama The Good News Covid. Ele é só notícia positiva em relação ao coronavírus. Porque se eu ficar igual uma maluca olhando Globo, TV aberta, site maluco aí de Globo, de sei lá, pra vocês terem ideia, eu nem sei quais são os sites. Eu vou ficar maluca. Então a gente realmente precisa colocar equilíbrio na nossa vida em relação ao que a gente consome de conteúdo e prestar atenção aonde a gente está colocando a nossa energia. Porque se a gente estiver frágil emocionalmente e a gente estiver no campo errado, a gente vai absorver toda aquela energia negativa
e aí quem vai sofrer as consequências somos nós, é o nosso corpo e o nosso estado emocional. E é muito difícil isso, é muito complicado esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, Adriana, mas isso eu não vou estar me alienando? Eu falei, não é alienação, né? Você não ver notícias ruins ou selecionar, não é você estar se alienando, né? Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Então, de que forma eu posso ajudar? De que forma você pode contribuir? Então, contribua. Eu não vou estar contribuindo, ficando ali, exatamente como você falou. Ah, morreram tantos. Então, assim, existem projetos hoje que estão aí dando assistência às vítimas do Covid de uma forma muito íntegra. Sei lá, Médicos Sem Fronteira e tal. Vou lá fazer a minha participação. Na minha profissão, como é que eu posso contribuir? Trabalhar como voluntária, atender pessoas que passaram, estão passando, perderam familiar? Então, vou contribuir. O que vai adiantar eu ficar me alimentando disso, que pode me levar a uma depressão, porque começa a bater com o quê? Com que sentimento nosso? A impotência, a desesperança. Isso não vai acrescentar. Agora, eu me manter saudável, né, com a minha saúde mental, enfim, cuidando da minha saúde mental, isso me possibilita ajudar o próximo. O fato de não consumir esse tipo de notícia não significa eu ficar parada, né, e não estar participando na ajuda ao outro, né? São coisas diferentes. Só para complementar. Esse é um ponto interessante, porque até a Melissa, ela colocou aqui, eu acredito que se alienar também não é o caminho, tudo é uma questão de equilíbrio. Tinha. Ai, eu até achei que você tivesse visto. Não, então, mas foi bom você comentar sobre isso, porque qual é a questão? A Melissa é uma grande amiga minha. Não, ela é uma grande amiga. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho que ela desenvolve. Inclusive, eu não sei se ela já recebeu algum contato da Dai, mas ela vai receber uma mensagem da Dai para ela também estar aqui comigo. E ela faz um trabalho incrível, porque o mundo ele pode estar no caos absurdo. Mas se existe uma pessoa que ela para tudo que ela está fazendo para ajudar o próximo, é a Melissa. Ela se envolve em várias ações, em vários... Não, ela é incrível. São vários projetos que ela se envolve para poder, de fato, ajudar o próximo. Seja aquela pessoa que está na rua precisando de ajuda, alguma ONG, alguma instituição. Qualquer coisa que ela possa estar ajudando, ela está sempre disponível. E eu estou sempre com ela ajudando também, porque eu não sou boba, porque eu também quero ajudar. Mas eu acho o trabalho dela incrível. Ela não está consumindo o tempo inteiro notícia ruim, mas ela está, de fato, ajudando as pessoas naquele momento difícil, delicado que a gente está vivendo. Ela está na ação. Inclusive, isso, né, esse movimento faz parte, quando eu falei do biopsicossocial espiritual, a gente está falando desse alimento. Eu vou falar aqui de um modo muito geral, tá? É o alimento da alma, que é muito importante para a nossa saúde mental. Quando a gente ajuda ao outro, na verdade, é um ganho muito grande para a gente. Isso é um alimento, né? Então, esse trabalho, os trabalhos que a Melissa faz, né, que você está mencionando aí, isso, na verdade, é uma proteção para a nossa saúde mental também, muito grande. Porque isso dá propósito, dá sentido à nossa vida. Exatamente. Né? Você saber que você está contribuindo, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Então, cabe muito disso. Não, e aí você fala de propósito e de ajudar, você sabe como é o meu trabalho, né? A gente conversa sobre isso. E muita gente fala assim pra mim, Mari, como é que você consegue dar conta? Você gosta do que você faz? Você tá atendendo um monte de gente todo dia, uma história diferente, uma situação diferente, um problema diferente, e você tá no mercado que as pessoas querem lucrar cada vez mais, como é que você consegue viver e sobreviver no meio desse caos? Eu já faço o que eu faço, né, a parte de gerência de relacionamento no mercado de afiliado há mais de 4 anos. E eu posso dizer que todos os dias eu acordo e vou na direção do meu propósito. Eu vou na direção de ajudar pessoas, porque é o que me faz bem. Eu gosto de estar ali. Eu esqueço completamente do que está acontecendo comigo. Só que é nessa hora que a gente precisa tomar cuidado como está a nossa energia. Porque eu trabalho o tempo inteiro com pessoas.
o tempo inteiro ouvindo problemas e ajudando as pessoas a solucionarem os seus problemas. Então, se a minha energia não estiver boa, eu vou acabar entrando numa vibe muito negativa e eu não posso. Eu amo o que eu faço, eu amo ajudar o próximo. Então, eu também preciso estar muito bem equilibrada e é o que eu falo para eles o tempo inteiro. Equilíbrio mental é o que vai conseguir fazer com que vocês mantenham o trabalho de vocês na linha de prosperidade, porque senão não vai fluir. E vale a pena, Mário, a gente pontuar que o equilíbrio é você entender que tem dias de desequilíbrio. Total. Entendeu? Porque muitas vezes ficam vendendo essa felicidade tola de que, pô, a gente está tá super feliz, todo dia feliz. E não é assim, né? O equilíbrio é, às vezes, estar em desequilíbrio, né? Tem dias que você acorda péssima e você respeitar esse dia, porque ele vai passar. E não fazer nada. É tipo, ignorar. Já aconteceu isso comigo. A afilhado me mandar mensagem, eu responder no dia seguinte e falar, olha, querida, eu te peço desculpas, mas eu ontem não estava bem emocionalmente. Eu precisei ficar quieta. E eu não trabalho. Hoje, eu sei respeitar o meu limite. Eu não vou trabalhar se eu não estiver bem. Porque, Adriana, tem um ponto muito importante, que eu até aprendi isso estudando um pouco do mercado do Bruno, que acaba também envolvendo muito a questão do lado emocional, porque você trabalha com bolsa de valor, é dinheiro o tempo inteiro. Se você não estiver bem, já era. Que é exatamente como é que você vai tomar alguma ação no seu dia, como é que você vai tomar alguma decisão no seu dia de trabalho se você não está bem. Você vai acabar cometendo um erro. Então, quem trabalha com o mercado de investimento, quem trabalha como trader, é impossível trabalhar se tiver acontecido alguma coisa, é impossível trabalhar se tiver alguma coisa negativa em volta, porque não vai ter resultado, não vai fluir e vai acabar cometendo algum erro. E aí, vamos pensar também, assim, de uma forma, talvez assim, para a gente contribuir aqui, vamos imaginar, né, pessoas que trabalham dentro de instituições em que têm que estar no trabalho. Vamos pensar um pouco nessa questão, né, dentro da relação profissional, de fato. Então, eu preciso trabalhar. A gente precisa cuidar e criar estratégias de comunicação. Né? Como é que eu vou começar a criar essas estratégias de comunicação? Na medida, de novo, se eu consigo me compreender, se eu entendo que eu não estou num bom dia, se eu consigo ouvir aqui os meus sinais, né? E eu compreendo isso, vou para o meu trabalho, eu consigo comunicar às pessoas que trabalham comigo que eu não estou num bom dia. Pô, Adriana, mas como é que eu vou fazer isso? Falando. Comunicação. Hoje eu não estou num bom dia, tá? Não é nada com vocês. Não acordei muito bem. Vou ficar no meu canto, vocês precisam de alguma coisa e tal. Do que você chegar irritado, sentar e ficar, pô, a gente não fez nada com a pessoa, tá com essa cara... O ambiente fica ruim, né? Usou, né? E quando você tem esse entendimento, você se comunica. A comunicação é tudo, mas primeiro você precisa saber se comunicar com você. Se você não se comunica com você, fica difícil se comunicar com o outro, com o mundo. Então, até porque você não vai nem saber o que está acontecendo, né? Não, tá perdidão. Né? Vamos ver aqui a próxima. É possível viver sem ansiedade e, de fato, controlar todas as minhas emoções? Eu não gosto da palavra controle. Né? Assim, viver sem ansiedade a gente não vive, a gente precisa dela. Né? Porque ela dá essa animada, coloca a gente nessa ação. Controlar as emoções, tudo que vem dessa coisa do controle, parece que eu aprisiono, né? que eu estou ali adestrando as coisas e não estou compreendendo. Eu prefiro a compreensão. Então, assim, é possível você compreender as suas emoções e assim, aprender a lidar com elas. Isso é possível. Que é o que a gente fala muito da inteligência emocional, né? De você ir ali se desenvolvendo. Então, existem pessoas que realmente têm uma dificuldade muito grande emocional, de lidar com as suas emoções. Né? Tem pessoas, inclusive, que têm um bloqueio muito grande, que elas não conseguem expressar suas emoções. Então, é possível, isso é possível. E viver sem ansiedade, não.
porque isso faz parte de nós, né? E a gente também precisa dela. Mas, de novo, ela é uma emoção e a gente pode compreendendo ela, criar estratégias para saber quando ela está surgindo e não deixar ela dominar a gente. A questão das emoções, elas não dominarem. O senso comum, ele é muito interessante. Quando a gente para ouvir, é porque eu não vou conseguir compartilhar. Foi feita uma pesquisa na Finlândia, já tem um tempo, com 700 pessoas. E eles mediram as emoções, eles identificaram as emoções pelo calor do corpo. Então, onde está mais calor, por exemplo, na raiva. Então, eles identificaram que o calor vai tudo para as mãos e para a cabeça. E aí, quando a gente vê o senso comum falando, ih, fulano perdeu a cabeça, fulano está de cabeça quente. Isso não vem do nada. É a raiva que faz com que a gente perca o controle e o racional vai embora e só fica a emoção, né? Então, o senso comum, ele dá as pistas para a gente, né? Então, é isso. É a gente aprender a cuidar das nossas emoções, a compreender e administrá-las. Mas controlar não seria o caso. Porque a gente pode perder o controle. Né? Então, assim, Teve um comentário aqui: eu não consigo descontar minhas frustrações no próximo. Para isso não acontecer, eu abro a porta do meu guarda-roupa e grito por uns 40 segundos. Depois do grito fica tudo bem. Sensacional. Ó, essa do grito do armário eu nunca tinha escutado. Eu vou começar a fazer aqui quando eu não estiver bem. Mas eu sei do cantar, do dançar, aqui eu moro numa casa, então eu vou para a área externa da minha casa, mas essa do armário eu gostei da estratégia. É uma estratégia, porque muitas vezes a gente fica, né, com esse bloqueio, e quando você põe para fora, caramba! É atenção, liberação, né? Porque o corpo, ele tensiona mesmo. Se você não põe para fora, o que vai acontecer? Isso vai concentrando essa energia. O que concentra vira problema futuro, né? Sensacional essa, gente. Adorei. Eu grito também, eu gosto de gritar. Mas dentro do guarda-roupa? Não, dentro do guarda-roupa não. Eu gosto de a estratégia dele. Então, o seu dirigindo. O seu dirigindo tá com o carro todo fechado, abafou o som. O caso dele, ele deve estar em casa e ele precisa gritar. Qual é o melhor ambiente? Abrir o guarda-roupa. Eu adorei. Assim o Bruno não vai nem reclamar comigo. Sensacional. Vamos lá. Quais são os primeiros sinais de que talvez eu precise de uma ajuda de um profissional? Então, é quando, na verdade, eu acho assim, quando você começar... É interessante essa pergunta, porque todo mundo às vezes fica falando assim, todo mundo precisa, né, vamos pensar aqui no profissional psicólogo, todo mundo precisa de um psicólogo. Eu acho o seguinte, quando você começar a se sentir extremamente desconfortável, quando você começar a ter demandas que você não está dando conta e que você gostaria, né, de um outro olhar, seria o momento de você procurar um psicólogo, né? Por quê? Porque um atendimento psicológico, ele demanda um investimento. Que investimento é esse? De você, de fato, querer estar ali. Né? Porque você vai abrir sua vida, você vai ter que se disponibilizar a estar ali com aquela outra pessoa. Então, tem que ter desejo. Se você, de fato, não desejar estar ali, se você for porque o outro... Às vezes a gente recebe entrevista, né? Não, eu tô aqui porque minha mulher disse que se eu não vier, ela acaba o casamento. E, bicho, já acabou, né? Porque não vai, desse jeito não vai. Então, assim, uma imposição dessa, não tem desejo de estar ali. Ele não vê demanda nele, né? Às vezes adolescentes, né? Porque os pais querem que faça. Enfim, então assim, primeiro de tudo, se você tiver desejo e demanda, aí você procura um atendimento. E assim, uma coisa importante também. Lembram que eu falei que é biopsicossocial espiritual? Nem tudo é de ordem psicológica. Então, faça um check-up.
Às vezes você está se achando, ai, estou muito triste, eu tenho energia, acho que eu estou depressivo. Não, às vezes você está anêmico. Então vai lá. Mas mano. Sabe? Porque, assim, o senso comum, ele também pega umas coisas. Hoje, assim, se você tem oscilações de humor, você é bipolar. Ih, a pessoa é bipolar. Ah, se você tá meio triste, você tá depressivo. Não é assim, né? A bipolaridade não é assim. Depressão não é assim. Então, assim, faça o seu check-up, veja clinicamente como você tá. Para depois, sim, você procurar. Por exemplo, eu tô ansioso, tô com taquicardia. Será que é a ansiedade? De repente, passa por um cardiologista. Vai ver. Vamos eliminar outras possibilidades. Bom, não é nada físico? Beleza. Vamos para o psicológico. Não, Senão, e assim... diz tudo. De repente, a pessoa está ali tratando uma depressão e não é depressão. Ele está numa anemia punk, entendeu? Então, você acredita, Adriana, que ainda exista o preconceito de quem de quem procura um psicólogo, tipo, essa pessoa é maluca, ela tá no terapeuta, ela é louca, ela sabe? Tipo, quem sou eu? Eu não preciso disso, eu não vou no terapeuta. Ainda existe essa... Psicólogo e psiquiatra. Os psiquiatras também. Porque o psiquiatra é quando você lida com a parte do remédio, né, da medicação. Porque psicólogo não receita. Só quem pode receitar é psiquiatra. Eu já tive esse preconceito que hoje eu não largo minha terapia. O Bruno tá aqui ouvindo a live e ele falou assim, eu já tive esse preconceito, hoje eu não largo minha terapia nem ferrando. Que maravilha! Mas ainda se tem. Ainda se tem. Infelizmente. Já melhorou muito. Agora, é uma curiosidade, assim, bastante interessante. Há uns 10 anos atrás, e aí pegando carona no Bruno, eu fico muito feliz com isso, você não via homens no consultório psicológico. Quase, era raro. Agora, os homens chegam. Talvez porque, sei lá, não quisesse mostrar alguma fragilidade? A cultura é muito cruel, né, nesse sentido. Na própria criação, isso vem mudando, eu acho que isso é muito bacana. Né? O homem não chora, o homem tem que ser forte. Imagina um homem lá psicólogo, e imagina para uma mulher psicóloga. Um homem se abrindo para uma mulher. Fragilidade para uma mulher. Agora, muito interessante, eu estou desenvolvendo um trabalho com jovens, e eles trouxeram essa questão, sabe? Da dor do homem. Ele falou, é muito injusto. São jovens de 18 a 24 anos, e eles dizendo exatamente isso. Não deixam espaço para a dor do homem. Então, muitas vezes, o homem passa por processos de depressão e leva muito mais tempo para chegar ao diagnóstico por conta disso. Caraca, olha, era uma informação que eu não... As mulheres, elas, teoricamente, elas têm mais espaço para ser frágil. Né? O homem não tem tanto. Tá mudando, tá? E bom, a gente já tá numa era... a gente já tá numa fase que não dá pra gente ficar com essa visão quadrada, né? Exatamente. Homem chora sim, homem sente muita dor sim, homem merece atenção e cuidado psicológico sim. Então, está mudando, mas ainda tem muito preconceito, sim. A Cristiane, psicóloga, ela botou, às vezes a própria família desconstrói o que estamos construindo com os nossos pacientes. Perfeito, é verdade. É verdade. Às vezes a família joga contra. Até porque, às vezes, o nosso paciente é justamente aquele que a gente chama do bode expiatório, né? A família é toda disfuncional, mas jogam toda a culpa nele. Então, assim, nós não funcionamos bem por causa dele. Na medida, né, que o psicólogo cuida desse e ele sai dessa função, ele mostra para essa família que, ó, o problema não são nós, tá tudo aí confuso. Então eles começam a querer boicotar. Caramba. Então eles começam a jogar contra. Tem que botar a família inteira para fazer terapia. Às vezes,
precisava era justamente o que está fazendo. O que está fazendo. Mas é que ele foi apontado pela família, então ele precisou ir, né? E acabou sendo ele a pessoa que tá ali. Enfim. O Rogério colocou aqui, a dor do homem, ela é solitária. É isso aí, Rogério. É verdade. Não é dado muito espaço. O Rogério é também um grande amigo meu, é lá do Sul, e ele também tem toda essa questão do lado do emocional, né? E também me ajudou muito quando eu estava meio que surtando. Silvane, saudade, Adriana, uma das melhores professoras. Uma aluna sua aí. Olha. Silvane, beijo enorme. Tem aqui uma mensagem, chegou aqui na caixinha. Quantas vezes a pessoa, a família que está ao nosso lado está querendo o nosso, mas está sendo a nossa âncora? Calma, deixa eu reformular. Está querendo o nosso bem, mas está sendo a nossa âncora. Deve ser isso. Né? Quantas vezes a pessoa, a família que está ao nosso lado está querendo o nosso bem, mas é a nossa âncora. Isso só pode acontecer realmente, né? Por quê? Muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, ela tem um nível de insegurança muito grande, né? Então você está ali no seu viver, nas suas construções, no seu objetivo, nas suas conquistas. E essa pessoa que está do seu lado, ela está torcendo de fato para você. Mas ela tem o quê? O medo, a insegurança de que você indo, você possa deixá-la. Então, ela acaba te prendendo, né? Criando situações para que ela te ancore ali ao lado dela. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, numa relação de mãe e filho. É óbvio, né? Óbvio não, tá, gente? Vou me corrigir. Às vezes a gente coloca também a maternidade, né, como toda mãe que é o bem do filho. Por incrível que pareça, não é assim, há exceções. Então, por exemplo, uma mãe quer o bem do seu filho, mas ela não quer que ele voe, não quer que ela vá embora, que ele vá embora. Então é aquela mãe que, meu filho, você não pode morar em outro estado. Às vezes ele ganha uma super promoção, você não pode morar em outro estado porque você sabe que eu sou doente. Como é que você vai cuidar de mim? Como é que eu vou ficar, né? Eu só tenho você. Enfim, então ela fica ancorando, ela quer, mas ela não ancora. Então essa pessoa vai precisar, na verdade, de um grande suporte para conseguir ir. Porque o apelo emocional é muito pesado. E aí acaba segurando a pessoa ali e ela não consegue. E também levando por um outro ponto, talvez a gente possa ter um problema na família muito grande, né? E aí pode ser escolher alguém, né? Apontar alguém da família e falar assim, você precisa do tratamento, essa pessoa ir para a clínica e achar que ela vai ser a solução de todos os problemas ali da casa. Então, assim, ele vai ser o seu paciente, mas ele vai chegar em casa e ele vai conseguir corrigir o que está acontecendo com todo mundo. Sendo que cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu eu. Então, não dá para uma pessoa curar uma família inteira. Não. Até porque tem pessoas que não estão disponíveis a isso. E a gente vai precisar respeitar. É claro que quando a gente pensa a nível sistêmico, né, cada um de nós dentro de um sistema familiar, a gente tem uma função. Se vocês pensarem na família de vocês, vocês vão ver que tem um lugar, né, vou chutar aqui, tá? Pensando até na minha. O lugar da boazinha, o lugar do avarento, o lugar, enfim, né, vai ter ali as pessoas, a rígida, né, o ditador, enfim. Então, tem todo mundo na função. Quando um sai e vai fazer, por exemplo, uma psicoterapia, ele vai buscar uma ressignificação da sua própria existência. O que ele faz? Ele sai desse lugar. Na hora que ele levanta dessa cadeira, ele mexe com todo esse sistema. Né? Ele faz com que todo mundo comece a repensar. Ou seja, ele causa um desequilíbrio e um desconforto nessas pessoas. Qual é a tendência? Que todo mundo puxe ele para ele sentar de novo naquele lugar. Então, muitas vezes, o processo psicoterápico de uma pessoa dentro de um sistema muito disfuncional é muito difícil.
Por quê? Porque é uma luta e um medo de deixar de pertencer a esse núcleo familiar. E isso acontece também com o ambiente profissional. Você tá ali aí trazendo para o sistema do lado profissional, né? Você tá ali num campo, você sai, você muda tudo que está acontecendo ali dentro. Você percebeu alguma coisa, você saiu, né? Tirou o seu time de campo. Quem tá ali também sofre as consequências da sua ação. Parece que você muda tudo que está acontecendo. Em qualquer ação, né? Até uma criança, por exemplo, que sai de uma escola no meio... Tô estudando o ano letivo. Sair no meio do ano para poder ir para uma outra escola. Você também está mudando tudo. Dentro do trabalho, assim, vamos imaginar no trabalho, né, de modo geral. Você é aquela pessoa boazinha. Você é boazinha em casa e você é boazinha no trabalho. Então, em casa, você faz tudo para todo mundo. A sua função. Você vai para o trabalho, você mantém essa função. Então, você é aquela pessoa que separa o teu trabalho para fazer o trabalho de todo mundo. Existe uma causa para isso. Muito provavelmente, vou chutando aqui, nada é simples assim, tá, gente? Mas porque você quer ser amado. Você quer ser útil, quer ser amado. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Você para de fazer o seu, ajuda todo mundo, depois vai todo mundo embora e você fica. Né? Você está sempre enrolado com o seu, porque você está fazendo os outros. Aí você começa, você diz um dia e fala assim, chega. Não quero mais isso para mim. Você começa o seu processo de transformação. Você vai sofrer impactos em casa e no trabalho. Porque você vai começar a dizer não aqui. Essas pessoas vão ficar incomodadas também. Então, o risco de deixar de ser amado vai ser aqui e vai ser aqui também. Então, bancar isso é difícil. Por isso é que o processo psicoterápico, às vezes no início, ele é mais doloroso do que... E aí as pessoas às vezes param. Falam, não, eu vim pra cá pra sentir menos dor, pô, tô sentindo mais. Começa a catucar um monte de coisa e fala assim, não quero isso não, gente, tô fora. Mas depois fica bom. A Marcela colocou aqui, e esse negócio de pandemia, tudo mudou repentinamente. O ano tá sendo muito diferente, né? Tá sendo tudo muito difícil. A Marcela é mãe, então, assim, para ela que tá com a criança ali, não tem como deixar a criança na escola, o filho dela é pequeno, então, assim, para quem tem criança pequena em casa, nossa, mudou ainda muito mais. Você já tá com a Cléo mais velha, né? Eu conheci as crianças, os gatos e os cachorros. Porque no meio dos atendimentos tudo deve acontecer. As crianças aparecem para dar oi, os gatos aparecem na frente da tela e os cachorros... Cachorro late. Isso daí eu não tinha parado para pensar. Aqui em casa, Adriana, quando eu tô dando aula, geralmente é o Bruno que passa de cueca no meio da minha aula. Eu falo, não é possível, gente. Eu vou mudar o cenário, porque aqui agora, pelo menos, eu tô aqui com a parede. Quando eu tô no meu computador, a sala inteira aparece e ele fica desfilando. Eu falo, não, gente. A gente acha que isso daí acontece só com os outros, não, acontece dentro da nossa casa. Deixa eu ver aqui que chegou mais comentário. Mas às vezes a gente mesmo é a nossa âncora e acabamos julgando os outros como se fossem os culpados. Verdade. É isso mesmo. Porque a gente ainda não está com maturidade emocional para assumir essa responsabilidade das nossas escolhas. Então, a gente acaba jogando no outro. E aí, Desculpa. Não, por isso que é importante a gente olhar para aqui, ó, pra gente. Porque é libertador. Porque quando você sabe que não é o outro, é você, da mesma maneira que você escolheu uma coisa que não está te fazendo bem, e foi você pode escolher diferente. Então, o poder está na sua mão. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é libertador. Veja bem, volto a afirmar. Isso aqui não é um interruptor. Legal, vou escolher diferente. Não, porque a gente faz uma trilha. É uma vida. Né? Então, é uma forma de funcionar. Que eu vou identificar depois, às vezes, de 30 anos, né?
que não está dando certo. Então, eu vou precisar criar atalhos. Tem coisas que tem comportamentos que estão muito consolidados. Estão consolidados a partir de uma forma de pensar. Dri, vou Então, ter que te interromper. Gente, eu vou derrubar essa live, porque a gente só tá com 22 segundos restantes. Então, galera, volta que ainda tem pergunta e o papo tá muito bom. Então, compartilha aí para poder trazer mais gente ainda pra gente dividir esse conteúdo. Vou derrubar e já volto. Vamos lá. Como o meu estado emocional influencia a minha vida? No meu trabalho, nos meus relacionamentos, na forma como eu vejo a mim mesmo e etc. Foi tudo que a gente falou na live, né? É isso mesmo. Quer dizer, na medida em que eu não tenho essa compreensão, né? Na medida em que eu não consigo, por exemplo, vou falar um pouquinho das emoções, tá? Rapidinho, que eu acho que fica mais fácil. Quer dizer, na medida em que eu tô alegre, né? Alegria. O que a alegria nos produz? A alegria, ela nos coloca em contato com o que está fora, né? Então, eu fico muito mais motivada a fazer as coisas. Então, eu fico mais motivada a estar com as pessoas, eu fico mais motivada a fazer coisas. Então, o meu estado emocional me coloca mais conectada com o que está fora. A tristeza. A tristeza, ela me traz mais uma introspecção. Por quê? Porque eu começo a me desconectar. Eu quero estar mais no meu canto. Tanto é que tem até o filme Divertidamente, quem não viu, veja, que ele é bem didático, viu? O Divertidamente, a alegria quer eliminar a tristeza, mas a gente precisa dela. Porque a tristeza, ela nos permite esse processo de introspecção, que a gente precisa ter de vez em quando. Não precisa ficar na tristeza, mas ela nos ajuda a esse processo. Por quê? Porque a alegria a gente está por fora. A tristeza, né? O medo não é ruim, porque ele nos protege. Se a gente não tiver aquele medinho, a gente se lança sem o menor pudor, né? Sem o menor cuidado. Então, ele nos cuida também. Qual é o problema? O medo que nos paralisa. Aquele que não deixa a gente se lançar e conquistar os nossos objetivos. Então, acho que a pergunta seria isso, né? Então, os nossos estados emocionais depende a direção que eu vou dar a eles, né? Também a intensidade, a direção. Então, eles influenciam nesse sentido. O amor é sublime, né? Amar demais o outro pode ser muito perigoso, né? Pode afetar, trazer consequências terríveis para a minha vida. Olha quantos crimes aí a gente observa, né? E aí a gente até questiona essa questão do amor. Mas, enfim, então, não sei se eu respondi a pergunta. É tudo muito tudo que é extremo, né? Tudo que tá Tá ouvindo? Tô. Tudo que é extremo acaba fazendo mal, né? Então, o excesso das coisas, né? Então, isso acaba desestruturando a gente emocionalmente, né? A Marcela fez um comentário: as pessoas estão cada dia mais embucetadas. Porque as emoções, o conceito delas, as emoções, elas são feitas, né? Elas existem para quê? Para nos ajudar na nossa adaptabilidade, né? E na nossa segurança, né? Então, elas são importantes. Agora, é isso, né? É o equilíbrio. Tudo que vai muito... Por exemplo, o medo exagerado são as fobias. O que as fobias fazem, né? Esse medo exagerado e desproporcional. Às vezes a gente fica brincando com quem tem medo de barata. Vai ter medo desse bichinho? O que esse bichinho vai fazer? É um medo desproporcional, uma fobia, paralisa a pessoa. Então, esse medo seria um medo patológico. Mas aquele medo que me protege no sentido de que eu vou tomar cuidado para fazer aquilo, esse é importante. Porque também a ausência do medo, ele me coloca em risco. Então, é a medida. Né? Ficar alegre o tempo inteiro, ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa assim também. O tempo inteiro a pessoa é um estado de euforia também. Você chega e fala assim, pô, desliga um pouquinho, né? Eu quero um pouquinho quero um pouquinho de introspecção também, né? Peraí. Eu quero um pouquinho de silêncio.
A Adri tá toda hora meio que travando pra mim. Oi? Tá dando uma travadinha. Não, você trava, mas o áudio eu consigo ouvir bem, mas às vezes trava o seu vídeo. Tá travando muito, né? Mais ou menos. Deve ser o meu... O celular da Cléo não sei mexer em nada. Não, mas pelo que a galera tá falando, é o Instagram, porque tem gente que não tá nem conseguindo entrar na live. Tô te ouvindo. Tem gente que não tá nem conseguindo entrar na live, então tá ruim mesmo. Você tá me ouvindo? Tá bem... Oi? Tá bem ruim, né? Mari, eu acho que tá travando muito. Tá ruim? Travou. Gente, eu preciso saber como que tá a conexão para vocês. O primeiro bloco foi ótimo, mas agora ela tá travando para mim e eu tô travando para ela. Eu preciso saber como é que tá para vocês para eu poder trazer ela de volta. Eu vou mandar uma solicitação de novo aqui. Voltou? Eu te tirei e te voltei. Vê como é que tá agora. Se for a imagem, gente, caguei. Não tô nem aí. Eu preciso saber se vocês estão nos ouvindo. Eu acho que é um problema de plataforma. Estão falando aí que talvez seja um problema de plataforma mesmo. Você tá me ouvindo? O Instagram não tá bom. Tô te ouvindo. Tá. Né? De repente a gente... Não, o Instagram deve... A quantidade de outro dia. O áudio tá bom. Foi o que eu falei pra ele. Se o áudio tá bom, pra mim é o mais importante. A imagem, ok, não tem problema. Mas eu quero saber se eles estão ouvindo a gente. Tá ouvindo bem. Marcelo, então o áudio estando ok. André falou que estão ouvindo bem. Ouvindo o áudio só também. Talvez seja pra gente. A gente tá se vendo travado, alguma coisa. Pode ser que sim. O áudio tá top. O Bruno falou ali pra mim, ele acabou de acessar no celular dele e falou que tá normal também. Então vamos seguir. Então, vamos lá. A gente estava falando dos extremos, né, das emoções e tal. Tinha alguma coisa na cabeça que eu queria falar sobre isso. Sobre o medo. Você falou da barata. Eu, por exemplo, tenho uma fobia, tá? Quem é meu amigo sabe, eu tenho uma fobia de avião. Eu tenho, assim, pavor. Eu passo mal antes de entrar no avião. Então eu tenho que ter um preparo todo. Vou viajar, beleza, tô indo pro aeroporto. Então eu já tomo um remédio. Eu preciso estar tranquila. Se eu tenho que fazer o check-in, eu vou chegar 1 hora antes, porque nada pode me acelerar. Mas eu já entendi o meu processo, eu respeito o meu processo. Então eu não deixo o medo paralisar uma viagem minha. Mas eu tenho que entender o que eu posso fazer para poder diminuir o meu medo e eu conseguir ficar tranquila e ultrapassar aquele problema. Agora, por exemplo, eu não vou entrar, eu não sei aí quem é do Rio de Janeiro, mas eu e a Adriana, né, a gente é. Eu não vou falar assim, eu não tenho medo, eu vou andar na rua de madrugada, eu vou me enfiar em qualquer lugar que não vai acontecer nada comigo. Gente, eu não vou me enfiar num lugar que eu sei que é perigoso. Não faz sentido. A ausência de medo nessa situação pode colocar a minha vida em risco. Não dá. Aí a gente já fala, né, é o nosso jeito de falar na psicologia, que é comportamento de risco. Aí é uma pessoa, né, que tem comportamento de risco. Porque aí muda completamente, é outra configuração. Não, a gente precisa analisar essas questões. A Marcela colocou, tá parecendo eu entrando no elevador. Marcela, eu também tenho um problema com o avião, mas eu ainda não consegui entender se o meu problema é o avião, eu estar no alto ou eu estar num ambiente fechado. Porque eu não gosto de elevador. Elevador, para mim, principalmente se for panorâmico, meu Deus do céu, eu tenho... Nossa,
Eu nem olho, eu vou de olho fechado. E eu tenho problema com o metrô. E o metrô não tá no alto, o metrô tá embaixo da terra, mas ele também é fechado. Então eu ainda não consegui entender o que acontece comigo. Mas o pior de todos é o avião. O avião é. Eu já fiz vários trabalhos, descobri recentemente, inclusive, que existem, eu não sei se você sabia disso, Adriana, mas existem companhias aéreas que eles têm cursos específicos para quem tem medo de andar de avião. Então eles têm todo um preparo. Eles têm todo um preparo para a pessoa poder entender, né? E acho que é para tornar aquilo o mais racional possível, para a gente não deixar com que as emoções de fato interfiram na ação, né, do andar de avião. E eles passam para a gente como é que funciona. Eu quero fazer, porque a gente não está podendo, né, nem andar de avião. Mas eu quero fazer esse tipo de treinamento para ver se eu consigo desbloquear essa questão. É bacana, legal, porque aí você traz para o cognitivo, né? Você traz ali para vai ver toda, talvez na hora que você comece a ver tudo como acontece, né, da maneira como acontece, você se sente mais no controle. E aí isso Exatamente. Então, A Marcela quer ter de tudo, né? Pode ser que sim. Se tem alguém que me conhece bem é você, né? Então não posso nem falar que não é. A Marcela colocou que ela subia 15 andares de escada para não andar de elevador até grávida. Nossa, Marcela, isso é tenso. Meu Uau. Pai do céu, grávida. Isso é que é condicionamento físico, né? Eu ia falar, o medo não te paralisou, o medo fez você fazer atividade. Marcela. O medo movimentou. O nosso querido francês, Gersois. Para ir para a Itália tem que perder a marra, tá? Até Gersois foi para a Itália, perdeu o medo. Eu tô querendo ir para Portugal, mas a pandemia não deixa. Gersois também ia perder. Tem um pavor. Ai, gente. Estamos no Instagram da Cleo e uma pessoa perguntou: cadê a Cleo? Aqui é a mãe da Cleo. Ai, gente. Olha, esculhambou geral. Essa foi a melhor. O pior é que a galera da psicologia deve estar esperando você voltar com o seu perfil para poder entrar na live. Ih, Jesus. Tem que pedir para a Cleo botar lá, né? Não tem problema. Fique tranquila que bota a Cleo aí, tia. Sensacional. Essa... É que eu tô numa live. Depois eu falo com ela, tá? Que você quer falar com ela. Essa última pergunta que eu te fiz era a última que eu tinha aqui. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, vocês querem perguntar alguma coisa para mim ou para Adriana? Acredito que vai ser mais para Adriana do que para mim, né? O papo tá tão bom na área da psicologia que quem é que vai querer saber de mercado de afiliado nessa hora? Alguém tem alguma dúvida para tirar com a Adri? Algum comentário? Gersois falou que a live... Que live melhor, adorando. Fico feliz que você esteja gostando. De verdade. Enquanto você estava tentando entrar, Adriana, eu estava recebendo vários feedbacks também positivos aqui. A galera está gostando bastante. A Marcele, eu não sei se ela é sua aluna. Deixa eu ver aqui o sobrenome. Foi sua aluna? Ela falou, inclusive, que está muito feliz de te ver nessa questão do digital, né? De estar aqui na internet compartilhando conteúdo. Porque você tem uma bagagem muito boa pra gente, né? Você tem conteúdo muito bom para compartilhar com a gente. Inclusive, eu fiz até divulgação do seu canal do YouTube. Nem sabia se podia fazer, mas eu fiz. Pode. Tô lá, inclusive. Já falei para todo mundo. Ai, que bom, que bom, que bom. Então, assim, até para complementar, né? Para mim está sendo um grande desafio. Foi o que eu falei no início da live, né? Eu tinha uma resistência enorme, não porque não acredito, né? Mas por ignorância mesmo, não conhecia. E também tinha uma enorme dificuldade, um medo, ele aí, né? Ele está presente. Então, um grande medo de me expor. Controle. Para onde eu vou? Como vou? Né? Eu sou muito espontânea, então assim, aquele receio de falar alguma coisa e vai ficar para todo sempre por aí, né?
Então, fiquei com muito medo. Mas aí, com muita ajuda, né? Inclusive dos meus clientes também, que vão dar uma força, né? Ali, no final da sessão dizia, e aí? E aí resolvi e encontrei dois grandes parceiros que também estão me ajudando muito, o Ramon e o Lourenço. Então a gente está juntos aí nessa e aí estou aqui nesse momento, né? Tive a Dani, que também, Daniela, que a gente fez a primeira live, ela que também me trouxe aí para esse mundo digital. E a gente eu comecei aos pouquinhos e me soltando. E está sendo uma experiência muito interessante, assim, tô curtindo. E assim, eu sou uma pessoa, queria aproveitar e dizer que assim, eu sou muito grata, sabe? Porque eu estou sendo muito acolhida pelas pessoas que foram meus alunos, sabe, Mari? Estou tendo muito feedback positivo, sabe? As pessoas muito carinhosas comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer muito, 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 muito. Queria te agradecer também imensamente, que você é sempre muito carinhosa comigo, de me abrir aqui o espaço, o seu público também, por ter me recebido, né? Uma psicóloga aí caindo de paraquedas dentro desse universo. Então, assim, é muita gratidão a todas as pessoas que estão contribuindo com tanto carinho aí nessa minha reconstrução profissional, porque, na verdade, é uma grande construção. Tá? Enquanto você estava tentando entrar, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Porque quem é da área da psicologia, quem estava... Não só psicologia, eu até mencionei também a própria Melissa, que ela trabalha com questões de festa. Você, nesse meio da pandemia, tudo teve que mudar, você teve que começar a tirar as peças de um lugar e colocar em outro e mudar completamente o planejamento do ano. Porque a gente sempre começa o ano pensando, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. E a gente não fez nada do que a gente havia planejado, né? As coisas, elas mudaram completamente. Então eu deixei isso claro para eles, eu tenho muito orgulho de te ver aqui na internet hoje, de poder estar na internet, não a gente fazendo um Zoom no meio de uma consulta, no meio de um encontro nosso, de uma sessão, mas aqui no Instagram, trazendo conteúdo, mostrando para as pessoas quem é a Adriana, o que a Adriana pode de fato trazer para contribuir. Você tem muito conteúdo, você tem uma palavra muito boa, e eu acredito muito nesse projeto que você está começando, né? Que você está se reinventando, se reestruturando. E, cara, o que precisar de mim, o que depender de mim, eu vou querer fazer você explodir no mercado digital. Você pode ter certeza, porque as pessoas precisam, elas têm necessidade de conhecer a Adriana. Então, eu vou abrir minha boca e falar aí para o mundo inteiro quem é você e o quão bom vai ser a pessoa ter contato com você, com o seu canal, enfim, com tudo que você está trazendo para o mundo digital. Então, parabéns aí por vencer o seu medo. E muito obrigada por me ensinar com que eu vença os meus. Então, a gratidão é gigante de você ter aceitado esse convite, de você estar aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Você é incrível demais, incrível. Essas são as trocas da vida, que são boas, né? Exatamente. Gente, estamos no perfil da Cleo. Tem uma galera aí que deve estar desesperado. Cadê a Cleo? Quem está aqui é a mãe da Cleo. Mas eu quero agradecer a Adriana. Agora eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente, tanto do primeiro bloco como esse agora do segundo. O segundo foi meio confuso, mas a gente ainda conseguiu bater um papo breve. Mas a gente está aqui, a internet é um leque de oportunidades e possibilidades. Eu tenho agenda livre, a Adriana tem agenda livre. Quem sabe a gente não faz outro bate-papo em outro formato e vai estar aí o tempo inteiro para poder trazer conteúdo para vocês. Fale. Posso falar do canal? Posso dar o meu... Então, claro! As nossas conversas aqui estão nos vídeos lá no canal do YouTube, Adriana Boneterre. E também estou com um curso Genograma, Adriana Boneterre, Genograma 360, que é um curso também muito interessante sobre genograma, que fala um pouco da possibilidade de você construir a sua história familiar. Explica um pouquinho, Adri, o que é genograma? Só para a galera poder entender um pouco o seu curso. É a representação gráfica da sua história familiar. Ela te ajuda a identificar padrões familiares repetitivos.
Às vezes a gente vem trazendo para a nossa realidade atual velhos padrões. E aí a gente vai reproduzindo esses padrões de forma automática, que comprometem o nosso comportamento, a nossa vida nos dias atuais. Então, quando você faz o genograma, muitas vezes você identifica esses padrões. E você pode fazer novas escolhas, sabe? Então, muitas vezes você está com dificuldades, por exemplo, de se posicionar. E aí você vai vendo que é quase uma questão cultural da sua família, essa coisa de submissão, sabe? De devotamento ao outro. Aí você fala, caramba, esse era um comportamento da minha bisavó, era um comportamento da minha avó, um comportamento da minha mãe, e eu estou reproduzindo esse modelo. Então, o genograma ele te ajuda de forma gráfica a identificar esses padrões, recontando a sua história. Então, é bem... Ai, maravilha, sensacional. Então, E para a galera ter acesso a esse conteúdo, é no teu link do Instagram, tem todas essas informações? no canal do YouTube tem um vídeo falando sobre o genograma e tem a página do próprio genograma, que é esse genograma 360. Aí, quem Adriana Boneterre, 360. Não, beleza. Só para vocês conhecerem. Eu vou disponibilizar. Tá. E eu vou disponibilizar para a galera. O YouTube é um canal de interatividade. Então, assim, vocês também, eu queria pedir, vocês que, assim, tragam dúvidas que vocês tenham, né? Porque é interessante um outro olhar. Então, eu posso, de repente, começar a falar lá no canal coisas que também sejam de interesse, que eu possa contribuir com com o universo mais do trabalho de vocês. Que eu acho que essa Ai, maravilha, adorei. Trocar, de repente vai ser muito rico, né? O meu universo é muito da psicologia, então eu também a gente pode fazer essa interface. Acho que pode ser bem bacana. Nossa, sensacional. Pode deixar que eu vou compartilhar aí com a galera o teu canal, né? O teu perfil aqui do Instagram, a página do curso, para eles poderem estar aí próximo. E eu adorei essa questão da ideia, né? Da gente poder sugerir. Porque eu acho que tem tudo a ver e a gente precisa de um profissional, assim como você, na área, para poder ajudar a nossa cabeça, que é tão louca trabalhar nesse mercado. E você já entende um pouco, porque você me escuta falar tanto que vai ajudar bastante a gente. Tamo juntinho. Gente, então, ó, vamos começar aí a encerrar. Agradecer de verdade a todos por estarem aqui, a audiência da Adriana, minha audiência, a audiência da Cléo também, né? Porque também estamos aqui com a audiência da Cléo. Estamos todos aqui. Adriana, eu posso deixar o conteúdo disponível no meu Instagram? Pode. Posso, maravilha. Então, galera, eu vou deixar o conteúdo aqui disponível no Instagram, no meu feed, vai para o IGTV. Esse é um conteúdo que vale a pena você compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares, compartilhar com os profissionais que trabalham com você, que estão nesse mercado com você, porque foi um bate-papo super rico, incrível. A gente não falou nada de técnica, mas a gente falou tudo sobre o humano, sobre a mente, sobre a emoção, sobre como a gente deve ou não se comportar aí no nosso dia a dia, e foi incrível. Então, Andri, muito obrigada mais uma vez, e eu declaro encerrado mais essa live. Beijo, querida. Fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. A gente se vê por aí. Calma aí, deixa eu tirar fazer um print. Calma aí que eu preciso... Ai, tirar o celular daqui. Registrar. Deixa eu registrar esse momento, né? Pelo amor de Deus. Calma aí. Vamos lá. Aí. Eu já ia apertar o botão errado. Foi, consegui. Oi? Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.